Valeu! Ofelia, 31 anos, morador da Cidade de Deus, Cidade de Deus. Meu nome é Wagner Novaes, tenho 27 anos e moro agora na Taquara. E você? Sou Luciano Vidigal, tenho 31 anos, moro no Vidigal. Vidigal. Sou Cadu Barcelos, tenho 23 anos e moro no Complexo da Maré. Complexo da Maré. Cada um fazia um trabalho de cinema, audiovisual, dentro das suas comunidades, né? Cada um por si. Eu ouvia falar do Luciano Vidigal, o Luciano Vidigal ouvia falar do Cadu e assim, vice-versa. Mas só que o 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, fez a gente se unir, se conhecer, trabalhar junto em outros projetos. Sim. E assim, o Kaká reforçou esse elo, que não vou falar que estava se arrebentando, que nem existia na verdade. Cada um estava por si. Acho que, para resumir assim, rapidamente, a minha infância na favela foi um moleque, tipo assim, sonhador como a maioria de todos os sonhos, que era ser jogador de futebol, por exemplo. Eu passei a minha infância dentro de um campo de futebol. Sim. Deixava de almoçar para estar no campo de futebol. Faltava aula para estar no campo de futebol. Enfim, então assim, eu sempre vivi esse sonho, porque era a única coisa que refletia em mim, que eu podia alcançar, era isso, era ser um jogador de futebol. E é claro que, tipo assim, ao mesmo tempo, ali do meu lado você tinha traficantes armados que tinham muito dinheiro, joias, mulheres. Sim. E aquilo ali chamava a atenção da gente, aquilo ali era uma espécie de glamour. Sim. Sempre me chamou a atenção. Eu não cheguei a participar, mas tive primos, amigos que paravam do meu lado, armados de fuzil, de pistola, e a gente conversava tranquilamente no meio da favela. Mas as pessoas de lá sabiam que eu não era e aquele cara armado era. Sabiam dividir. Porém, a gente usa um termo que é convivência, né? É diferente de conivência. A gente tem que conviver, a gente cresceu junto. Mas só que eu não ajudo ele a traficar, é diferente, entendeu? Falar não é proibido, cumprimentar não é proibido, jogar futebol junto não é proibido. Isso acontecia direto onde eu moro, que é na Cidade de Deus. Na minha infância, ele mora numa parte da Cidade de Deus, eu morava em outra, né? Ele mora nos prédios, eu moro nas casas. A minha infância foi uma infância normal de quem mora em favela. Como o Feira falou, tinha convivência, né? Eu também tive parente envolvido com a criminalidade, mas eu tenho uma peculiaridade também, porque eu tenho policial na família também, entendeu? Que mora dentro da favela? Que morava, não mora mais não. Mas agora tá trabalhando lá dentro da Cidade de Deus. É até assim pra mim meio estranho, entendeu? Porque tá trabalhando como policial numa área que sempre teve uma alta criminalidade e a gente conhece todo mundo, sacou? E é meio estranho, sabe? Mas a minha infância ela foi semelhante do Feira, assim, eu me diverti bastante, tem um monte de cicatriz que fazia um monte de merda, entendeu? Quando você é criança, ainda mais na favela, então você faz um monte de besteira mesmo, entendeu? E também tinha um sonho de jogar futebol e tudo mais, mas hoje em dia, o jovem de hoje em dia, de uma periferia do Rio de Janeiro, de uma favela do Rio de Janeiro, ele tem um leque de oportunidades que na nossa época não tinha, entendeu? Não tinha projeto nenhum na minha infância e minha adolescência. Hoje em dia tem criança que nunca escutou tiro na Cidade de Deus, porque não tem mais confronto, entendeu? O confronto armado era uma coisa que traumatizava muitas pessoas, mas como caía no cotidiano, a pessoa, deu um tiro, já passou, vou sair, vou comprar alguma coisa, vou trabalhar, porque já passou o tiro. Porque caiu no cotidiano, cai na normalidade, na banalidade. Mas você nasceu nesse ambiente aí de armas? A gente pegou a fase mais sinistra da Cidade de Deus, eu e Feira. Pegamos a fase que era confronto direto entre polícia e bandido, lá nunca teve troca de facção, entendeu? Sempre foi uma facção, sempre, desde que eu me entendo por gente, ainda bem, né? Porque assim não tem confronto, já tem de polícia com bandido. Se tiver de bandido com bandido, ainda pior ainda, entendeu? Então lá nunca teve confronto nenhum com facção diferente, mas sempre teve confronto com a polícia. A gente pegou uma fase da Cidade de Deus que foi assim, punk, assim. A única palavra que tem pra explicar isso pra mim é punk. Porque você saía e você não sabia se você ia sair e ia ter uma troca de tiro, entendeu? Porque os caras eram muito armados e quando você, por exemplo, hoje a percepção da polícia mudou.
porque quando eu vi um policial dentro da Cidade de Deus, era sinônimo de conflito, de confronto, porque quem tava lá sempre era o bandido. Se a polícia tá lá, é para confrontar. Hoje em dia não, tu vê o policial na esquina direto. Agora hoje em dia a percepção mudou, se você vê um bandido armado que você vai achar estranho, entendeu? Porque assim vai ter confronto, porque a polícia tá lá. Eu acho que antes tinha uma situação de banalidade dessa violência por ela ser cotidiana. E tinha uma situação, e as pessoas já estavam educadas naquele sistema naquele sistema que não era legal, que era do confronto, do conflito armado. E hoje em dia essa lógica mudou. Não tem mais esse confronto, mais esse conflito. Tem crianças lá na Cidade de Deus, como eu disse, que nunca ouviu tiro. Muito entendeu? Bem. E eu acho que essa política do não confronto é um passo adiante. Que tem que ter muita coisa? Tem que ter. Claro que tem que ter. Vão começar a arrecadar mais imposto, né? Esse imposto tem que voltar. A discussão vai se estender para outra área, que não a discussão do confronto. Então, eu moro no Vidigal, o que a gente tem em comum é exatamente isso, é a pipa, a pipa no alto, é o futebol, é a bola de gude. Isso é uma coisa cultural da favela, toda criança passa por isso. Perdoa, mas vocês não falaram nunca da escola? Não, com certeza. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca me senti atraído. Nunca curti esse universo do tráfico, apesar de morar perto, assim, nunca... Era uma coisa que, por mais que eu era criança, eu me arrependo de não ter brincado mais quando era criança. Eu estudava, trabalhava e fazia teatro. Então, assim, o meu tempo era totalmente ocupado para realmente não não me preocupar com outros assuntos que não fosse tão bacana lá dentro de onde eu morava, entendeu? Então, a minha infância foi isso. Eu me arrependo de não ter curtido mais a minha infância lá na favela, porque... A diferença é que a gente tem uma liberdade muito maior dentro da favela, assim. As nossas brincadeiras artesanais são singulares, entendeu? E eu deveria ter curtido mais isso. Eu moro no Complexo da Maré O Complexo da Maré está por onde exatamente? Fica próximo ao FRJ, ao Fundão, próximo à Fiocruz, que é... Então, diferentemente da Cidade de Deus, o Complexo da Maré é bem complexo mesmo. Sim. Com todas as facções criminosas existem lá dentro do Rio de Janeiro. Sim. E minha família mora de um lado, e eu moro do lado com a minha mãe e minha família mora do outro. Sim. Então, eu sempre tive essa coisa do confronto muito vigente na minha vida. Uhum. De eu não poder ir do outro lado porque estava saindo tiro. Mas na minha infância, assim, eu acho que eu pude aproveitar muito essa coisa das brincadeiras artesanais, soltar pipa, jogar bola de gude, futebol, acho que isso é bem vigente, isso é presente na vida de qualquer cara que mora na favela. O brasileiro tem muito isso, né, de querer ser jogador de futebol, e eu não fui diferente, assim, eu lembro que minha primeira chuteira eu troquei um videogame para ter uma chuteira. Sim. Eu acho que eu aproveitei muito a minha infância, assim, eu corria, brincava, sim, pulava, ia muito à escola, acho que a única coisa que minha mãe me cobrava era isso, né? Chegou da escola com a nota boa, o resto você pode fazer o que você quiser. Então, era da escola pra rua, pra correr, pra pular. Sim. Então, e a escola, você ficou na escola até quando, mais ou menos? Até a universidade. Assim. Até a universidade. Até a universidade. E depois, cinema... Isso, eu fiz a escola Darcy Ribeiro, que é a escola de cinema lá no Brasil. Sim. E aí comecei a trajetória. Na verdade, eu me formei no Observatório de Favelas, que é uma ONG, sim, lá dentro do Complexo da Maré, onde eu me formei em audiovisual e lá fiz o meu primeiro curta. E aí sim comecei minha trajetória cinematográfica. Então, e você pensa que agora a situação está muito melhor lá dentro? Não, o Complexo da Maré ainda não tem o PP e a situação não está controlada muito. Assim, antes de eu vir para Paris, eu tive que esperar 30 minutos para sair de casa porque tinha acontecido um tiroteio, e onde um porteiro de um colégio foi baleado. Então, assim... Então você está falando mais ou menos que a gente, por exemplo, não poderia entrar aí dentro? Poderia. Mas é arriscado filmar aí, por exemplo? O risco é esse confronto. Assim, não havendo esse confronto entre os traficantes, sim, e entre a polícia e o tráfico, o seu direito de ir e vir não é foiçado por ninguém. Assim. Dependendo do que você for fazer, você vai ser abraçado ou não pela comunidade. Se você entrar com a câmera lá para denigrir a imagem da favela, lógico que a comunidade vai expelir você, não vai te abraçar. Agora, sim, se você estiver entrando como nós entramos com 5 vezes favela e querendo mostrar uma cara legal da favela, que existe amor, amizade, trabalho, infância, dentro desse universo que as pessoas acham que só tem tráfico e violência, pô, todo mundo abraçou a causa e falou, pô, vai lá. A gente costuma brincar que a gente jogou em casa com torcida. Sim. Então foi muito mais fácil, né? E se nós não fizéssemos, outra pessoa faria.
Porém, outra pessoa, de repente, possivelmente não questionaria como nós estamos questionando. Mas acho que ele tá falando. O Kaká Jackson foi visionário em perceber que estava surgindo um novo cinema brasileiro dentro das favelas. A favela sempre foi mostrada de fora, de fora para dentro. Agora é ver de dentro para fora. Essa inversão, entendeu? De olhar. Isso foi o motim do projeto. Um bate de frente com 5 vezes Favela. 5 vezes Favela foi um filme, uma obra artística. Quando a luz apaga, ninguém quer saber se você é da favela, se você é do asfalto. Quer saber se é um bom filme ou um filme ruim. E nós tínhamos um compromisso com a gente, com essa geração de cineastas que são oriundos de favela, que se a gente não fizéssemos um bom filme, talvez muitas portas se fechassem. Assim. Esse era um compromisso. Esse filme não tinha compromisso nenhum de estabelecer uma nova relação da polícia com a favela, do estado do Rio de Janeiro com a favela, do mundo. O mundo, na verdade, a gente queria mostrar uma nova cara, porque as pessoas já viram a favela do bandido, já viram a favela da polícia. Essa aqui é a favela dos moradores, de quem mora lá dentro. A favela de quem acorda para trabalhar, quem ama, quem tem amizade, quem tem suas dificuldades, mas quem vive, independente disso. Esse filme, acima de tudo, é um filme de seres humanos, como a gente diz, né? Poderia ser um filme de um cara da Coreia, de um cara francês. Nós trouxemos para o nosso universo, o universo da favela. Fizemos um filme. E a gente acha também que o morador não tem que ter uma boa relação com o policial. Acho que o policial tem que cumprir o papel dele. A gente paga imposto para poder fazer nossa segurança, a gente poder ter direito de ir e vir. Exatamente. Entendeu? E é isso. A gente foi há séculos, tipo, escorraçado, humilhado por policiais mesmo. Mas você está pensando que está mudando agora essa relação aí com a polícia? Não, eu acho que agora. Ainda. Não, eu acho que agora a gente está começando a receber nossos direitos de cidadãos e seres humanos. Entendeu? A gente tem que ter uma polícia que faça a nossa segurança e que, de uma certa forma, deixe a gente livre no lugar onde a gente vive. Existem moradores ainda que se sentiam seguros com o tráfico. E hoje a polícia está ocupando o lugar dos traficantes. Então, assim, e o morador que viu sempre a polícia, né, que é sempre como inimiga, entendeu? Como inimiga, tá vendo ali ocupando esse espaço. E aí, agora? Entendeu? É novidade, isso sem tá contar que é uma mudança cultural, sabe? A polícia, ela tem a mesma idade de abolição da escravatura. Ou seja, a polícia foi fundada para tomar conta dos negros, e dos libertos, dos fudidos, que é a maioria do pessoal que mora na favela, entendeu? É isso aí. Você não vai mudar algo cultural da noite pro dia. Claro. Não vai mudar uma relação com uma força militar que sempre tive como inimigo, sabe? Nem de você para ela, né? Nem você vai deixar de vê-la como adversário da noite pro dia, nem ela ao contrário. Entendeu? Então isso vai demorar. Eu acho que não tem que proibir o funk, porque o funk é um fenômeno, é uma cultura. Mas a gente sabe que, infelizmente, existe o funk de apologia ao tráfico. E eles também sabem. Mas não tem funk que é outra coisa? Só que eles não conseguem separar isso, entendeu? São dois tipos de funk, eles acham que é uma coisa só. Entendeu? Eles têm que ter o discernimento, deixar essa ignorância. Mas a gente está se abrindo a guarda, a gente está se abrindo a guarda, assim. A gente está partindo do princípio que foi dado um passo. Não adianta a gente ficar discutindo e falando, não, tá errado aqui, tá errado lá. Não, vamos caminhar junto. Se a gente ficar falando, pô, não, entrou, mas tirou o baile, entrou, mas fez aquilo. Fez um monte de coisa de errada, mas fez um monte de coisa certa. Então vamos começar agora a caminhar junto e discutir onde está errado. Por exemplo, a questão do baile. Estão começando a abrir a guarda, começando a se discutir. O funk já virou cultura. O funk já está começando a ter editais para fazer baile funk. Então, tá se abrindo a guarda. Então, a gente vai caminhar, cara. A gente não vai conseguir mudar uma realidade de 100 anos em 4, 3 anos, assim. É lógico, muita coisa tem que ser feita, mas já começou a se fazer um pouquinho. Eu concordo com o que o Yuka falou e eu entendo o que ele falou, partindo desse princípio, assim, que não é só entrar com a polícia, você tem que entrar com outras ações, entendeu? A própria polícia que está lá... Mas tem outras ações aí, concretamente estão muito lentas, entendeu? Muito lentas. Por quê? O que acontece? A polícia vai entrar, né? Antes, o tráfico tava lá e ele estava com poder bélico alto, armas de guerra. Então você não vai entrar com flores. Felizmente é fato, né? Não dá para entrar com flores. Aí você entrou, tá? Não tem mais o tráfico armado. Tudo bem, não tem mais o poder bélico tomando conta daquele território. Tá? Aí agora o que tem que entrar? Tem que entrar cultura, tem que entrar educação e um monte de coisa. E as armas tem que começar a diminuir. Tem que sim. Eu não tenho mais cara com fuzil, pra que vai ter um policial com fuzil na esquina? Eu acho que pode acontecer isso sim. Por quê? Porque a força policial, cara, no Brasil, ela sempre foi. Ela sempre teve esse lado também da ditadura, mas esse lado de corrupção. Para se acabar com esse lado de corrupção, tem que ter
não só uma questão de ética muito forte por parte dos policiais, como uma remuneração boa também, condição de trabalho boa também. Então, há uma tendência para cair nisso, ou se não tiver esse trabalho de uma boa relação ética do policial, um trabalho ético de educação, uma boa relação com a comunidade e uma boa remuneração também. Porque não é só questão de remuneração, porque o cara quando faz a prova, ele sabe quanto que ele vai ganhar se ele passar na prova. Então não venha me dizer que eu sou corrupto porque ganho tanta coisa. Ninguém mentiu para você quando você foi fazer a prova, meu camarada. Entendeu? Ninguém mentiu para você. Agora, não é só uma questão de remuneração, é uma questão ética também, uma questão cultural, né? Que o cara tudo quer dar um jeitinho de ganhar um dinheiro e tudo mais. Tem que acabar com essa questão de corrupção. Para isso acabar, tem que mudar essa relação ética e tem que ter uma remuneração boa e várias outras coisas, entendeu? E ainda mais porque é cultural, tá entranhado. Quando você vê um policial, você olha para ele e você fala, pô, vai me encharcar, cara, entendeu? Mesmo vai me encharcar, vai me extorquir, vai me coagir, entendeu? Então essa relação, ela tem que mudar, porque isso é cultural. Então tem que começar agora, botar os caras para estudar, ter uma boa remuneração e quebrar isso aos poucos, entendeu? Eu não acho que não é tão nesse extremo assim, não. Acho que não é nesse extremo, não, assim. Não, eu acho que não tem bandido entrando, assim. Sim. Eu acho que a especulação imobiliária acontece e é boa para o morador, é boa para todo mundo, assim. Porque, por exemplo, se eu tenho uma casa que eu comprei por 20 mil reais, porque era num terreno que era num lugar que tinha violência, tinha tiroteio, hoje se não tem, essa casa vai valer 100 mil reais. Então é boa pra mim, que moro na favela. Mas acho que são duas coisas que a gente tem que fazer. Dar a flexibilidade para esse cara continuar morando lá. Porque agora, antes o cara que veio viver com 500 reais, ele não consegue mais viver 500 reais. Porque ele paga luz, paga água, paga isso, paga aquilo. Então temos que dar acessibilidade para esse cara se manter na sua favela e não ter que migrar. Esse é um ponto. E o outro ponto é esse mesmo, assim, no cara ter o direito de posse dele e fazer o que ele quiser. Ele pode vender a casa dele por 1 milhão de reais, por 500 mil, por 70 mil, mas acho que são duas coisas totalmente diferentes. A gente dá o acesso do cara conseguir se estabelecer e se manter no lugar, para as favelas não migrarem, para o cara não sair da Zona Sul e ir para a Baixada Fluminense. Sim. E aí a favela virar uma favela periférica mesmo, que é... E ao mesmo tempo dá a possibilidade de quem quiser morar na favela, porque é um espaço urbano como qualquer outro na cidade, né? Eu acho que o termo não seria bandido, né? A conversa já foi para outro lado. A conversa foi para a questão capital. Já caiu, a gente já está falando de capitalismo, mas as favelas do Rio de Janeiro... O capitalismo é uma certa forma de bandidismo também. Isso também, claro que é. As favelas cariocas, elas estão em áreas nobres. Claro. E isso, se tiver pacificado e tudo mais, isso vai atrair o olho da classe média. Claro que vai. Porque não quer morar de frente para o mar, o Vidigal tem uma vista linda, cara. Claro. Entendeu? E isso realmente pode provocar um êxodo das pessoas saírem de lá, né? Porque, olha só, é uma sedução muito grande. Você tem uma casa que você demorou, sei lá, 20 anos para fazer. Você foi pagando ela aos poucos e você, para construí-la, gastou 50 mil reais, vamos dizer assim. Aí chega um cara e te dá 1 milhão. Cara, e eu não vou criticar o cara que vai vender a casa dele, cara, sabe? Pode acabar perdendo a característica de favela e virando tipo uma ilha, sabe a Grécia? Sim, sabe sim. Acaba virando isso, entendeu? E aí a favela não vai ser mais ocupada por pessoas pobres e pode se formar outras periferias. Eu acho que isso pode acabar acontecendo, entendeu? Então a gente tem que trabalhar para isso não acontecer, entendeu? Para aquele espaço que sempre foi ocupado por aquela pessoa que sofreu pra caramba, porque pra ele estar morando em uma favela, cara, ele sofreu muito, carregou muita... A gente não, que a gente pegou até uma... Comparado nos nossos avós, nossos pais, a gente pegou até uma fase tranquila, que a água chega na nossa casa, mas não, antes tinha que carregar uma lata d'água na cabeça, tinha, sabe, era fora, tinha uma bica pro morro todo, sacou? E eu acho que a gente tem que lutar para esse espaço continuar sendo nosso, cara. Porque aquilo ali só existe por causa do sofrimento de muita gente. Então eu acho que tem que lutar para isso não acontecer. Mas é claro que
que essa lógica capital, cara, e essa sedução do dinheiro, cara, ela chega a cada um de uma forma. Só a gente sabe onde aperta na nossa cintura, entendeu? Eu posso chegar pra você e falar, não vou fazer tal tipo de trabalho. Ou você chegar pra mim e falar, não, Vavá, eu não vou fazer tal tipo de trabalho. Mas quando chegar a conta no fim do mês pra você pagar, quando chegar as suas dívidas, você vai falar, não, eu tive que pegar tal trabalho. Por quê? Porque eu tive que pagar minha conta. Então eu não vou criticar um cara que vai vender a casa dele por R$1 milhão. Se ele demorou 50 anos para fazer e gastou 50 mil, como é que eu vou chegar e vou criticar um cara desse, sabe? Pô, se o cara pode vender a casa dele por R$1 milhão, comprar uma outra de 50 mil em outro lugar e investir aquele dinheiro e ter uma vida muito melhor do que ele tinha antes. Sim. Tá começando. Tá começando. Após o PP está começando, as favelas da Zona Sul estão se valorizando, não só na Zona Sul, na Zona Norte mesmo, por exemplo, o Complexo do Alemão, que foi ocupado, que ainda não tem o PP, mas já foi ocupado, os imóveis ao entorno já estão se valorizando, isso está acontecendo, isso é bom para a cidade como um todo, a cidade está se valorizando. Paris.